Amém. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Josué capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O Senhor nos abençoa nesta manhã, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que eu possa transmitir à tua igreja, Pai, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, e que haja uma verdadeira mudança em nós, para a glória do teu santo e glorioso nome. Louvado e bendito seja, Senhor, para todos sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Quem esteve aqui domingo passado pela manhã? No final do culto eu disse que hoje, se Deus nos permitisse, nós iríamos começar a falar sobre um determinado assunto. Alguém lembra? É esse assunto aí mesmo. Ninguém lembra? Falamos na semana passada que hoje iríamos falar sobre uma poderosa arma para a batalha espiritual. Hoje vamos começar a falar sobre uma poderosa arma em tempos de guerra, em tempos de batalha espiritual. E no texto que nós lemos, eu quero destacar o versículo 5. Josué disse a todo o povo, no versículo 5: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. A gente consegue ler todo mundo junto? Santifiquem-se. Quantos querem que Deus faça maravilhas em nosso meio? Eu acho que todo mundo quer. Amém? Mas veja que Josué, ele disse ao povo que o Senhor faria maravilhas no meio do povo amanhã. Não é isso que está escrito no texto? Porque amanhã, preste atenção, Josué disse ao povo: amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Amém? Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Quando Josué disse que Deus faria maravilhas? Amanhã. Mas se Josué disse que as maravilhas viriam amanhã, eles ainda não estavam no dia de amanhã. Eles estavam em que dia? No hoje. Ora, Josué disse que Deus faria maravilhas amanhã, mas o que nós temos que fazer hoje?
Você entende isso? Josué estava dizendo: para que Deus faça maravilhas amanhã, nós, o povo de Deus, precisamos fazer uma coisa hoje. Se queremos ver maravilhas de Deus no nosso meio amanhã, nós temos que fazer algo no dia de hoje. E é o quê? Santificação. Meus irmãos, Josué estava preparando o povo para atravessar o Rio Jordão. Depois de 40 anos peregrinando no deserto, chegou a hora de entrar na terra prometida. Tinha chegado a hora. Deus disse para Josué: saia de Sitim e acampe às margens do Rio Jordão, porque eu farei você e todo esse povo atravessar o rio. Mas para que as maravilhas de Deus acontecessem, Deus pediu antes um processo de santificação, uma preparação. A Bíblia, do início ao fim, ela fala que toda colheita, ela é o resultado de um processo de semeadura. Não, meus irmãos, não existirá colheita aonde não houver semeadura. Se você queria um 2025 diferente do que você teve, esta mudança não deveria acontecer. Ou seja, a preparação para a mudança neste ano, ela não pode acontecer em 2025. Se você queria um 2025 diferente do que você teve, a preparação deveria ter acontecido quando? Em 2024. O que você está colhendo em 2025 é o resultado do que você semeou onde? Ih, pastor, então agora já foi. Estamos no final do ano. Mas estamos chegando também ao novo. Pastor, também semeei pouco em 2025, o que eu vou colher em 2026? Você entende o que eu estou querendo dizer? Nós queremos colher aonde nós não plantamos. Se o próprio Deus estava dizendo através de Josué: eu vou fazer amanhã maravilhas no meio de vocês, mas existe um processo antes. Antes que eu faça as maravilhas, vocês precisam se santificar. Não haverá colheita aonde não houver semeadura. O apóstolo Paulo, ele compara o crente a um atleta. Não sei se você já leu na Bíblia. Ora, como é a vida de um atleta? O atleta, ele vive na praia, tomando água de coco, comendo camarão no espeto. Não é assim o dia a dia do atleta? E aí quando chega na hora da Olimpíada, ele vai lá, se apresenta e ganha medalha de ouro, não é assim? Não é não? Como é que é a rotina de um atleta? Treino. Quantas vezes por semana? O atleta treina quantos dias por semana? Todo dia. E quantas horas por dia? Há relatos dos próprios atletas que treinam 8, 9 horas por dia. Para chegar ao pódio de uma Olimpíada, são quantos anos de preparação? 4 anos. O ciclo olímpico, ele dura quantos anos? 4 anos. Isso sem contar que ele treina desde a sua infância. É treino desde que ele se entende por gente. Não é assim? E quando chega, olha, você vai para a próxima Olimpíada. Mas quando é a próxima Olimpíada? Daqui a 4 anos. Poxa, mas se é daqui a 4 anos, eu já tenho que começar a treinar? Já. Porque se você não começar a treinar agora,
para a Olimpíada daqui a 4 anos, você nem chega lá. Aí o apóstolo Paulo diz que o crente, ele é semelhante a um atleta. Pastor, isso quer dizer que eu vou ter que correr todo dia? Tem irmão aí que corre. Tem irmã aí que corre. Eles correm 21 quilômetros. Eu corro mais, eu corro até 100 quilômetros de carro, é claro. Mas Paulo, obviamente, não está falando da vida física, mas da vida espiritual. Ora, se o apóstolo Paulo está comparando o cristão a um atleta, e se o atleta treina todo dia, tem disciplina, é regrado em tudo que faz, Paulo está querendo dizer algo para a igreja, sim ou não? A vida cristã tem que ser levada muito a sério, com disciplina. É um processo diário, árduo e contínuo. Se o atleta treina todo dia, 8, 9 horas por dia, o que o cristão tem que fazer durante o seu dia? Ver Netflix, HBO. Não estou ganhando um centavo para fazer propaganda. Nós precisamos entender que a Bíblia nos diz que a vida cristã não é uma brincadeira. Mas infelizmente tem muita gente que acha que a vida cristã é uma grande jornada onde eu posso viver da maneira que eu quiser. Não é assim. A Bíblia não diz isso. Mais uma vez, Josué capítulo 3, versículo 5: santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Há uma preparação, existe uma preparação para que Deus se manifeste no meio do seu povo. Na época de Josué ou nos dias de hoje, o povo de Deus precisa se preparar. E deixa-me te falar uma coisa: Josué não estava levando um povo para um passeio no parque. Olha, gente, chegamos aqui no Jordão, nós vamos atravessar o rio, e quando chegar do outro lado, gente, sabe o que vai acontecer? Nós vamos bater na porta lá de Jericó e vamos falar assim, ó, sai que a gente vai entrar. E eles vão embora, vão largar a cidade para a gente. Era para isso que Josué estava levando o povo? Sim ou não? É claro que não. Josué estava levando o povo para onde? Para a guerra. Josué estava dizendo: amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio, se nós nos santificarmos hoje. Mas quando a gente passar o Jordão, a gente vai para a batalha. E tem muito cristão que está perdendo esse entendimento. Quando a gente se coloca à disposição para fazer a vontade de Deus, nós não estamos indo para um passeio no parque, nós estamos indo para a guerra. E se você não se preparar para essa batalha, você vai cair. Você vai ficar à beira do caminho. Então, como um bom atleta, nós devemos nos preparar, principalmente nos tempos de luta e de batalha espiritual. Aí você vai me perguntar: mas pastor, como a gente se prepara para uma batalha espiritual? Porque uma batalha espiritual, ela acontece aonde? Essa é fácil, gente. Uma batalha espiritual acontece aonde? No plano espiritual. Você já viu alguma batalha espiritual? Com os olhos não, porque ela não acontece diante dos nossos olhos, mas ela acontece em regiões espirituais. E eu pergunto a você: como você vai entrar numa batalha espiritual se você não enxerga contra quem você está lutando? Mas a Bíblia diz que há uma maneira da igreja, há uma maneira do povo de Deus se preparar para essa batalha. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele fala sobre a armadura de Deus, para nós tomarmos posse dela, para depois de termos vencido o dia mal, para que a gente permaneça
de pé. Mas eu não vou falar sobre a armadura de Deus hoje. Eu quero falar sobre uma poderosa arma que o Senhor Jesus falou muito dela e que já era usada desde o Antigo Testamento. Uma poderosa arma de guerra que o Senhor colocou à nossa disposição, que o Senhor nos deu a incumbência de usá-la diante de batalhas espirituais. E é claro que eu estou falando do jejum cristão e bíblico. Meus irmãos, o jejum é uma ferramenta poderosíssima para todos os tempos. E eu quero que você guarde isso no seu coração. O jejum é uma ferramenta poderosíssima para todos os tempos, mas principalmente em tempos de batalha espiritual. Não há, e eu quero que você entenda isso, não há como vencer uma batalha espiritual se não for através do jejum. Não existe. Porque você está lidando com forças que estão além da nossa compreensão. Ah, pastor, eu tenho 40 anos de crente. Eu conheço tudo sobre batalha espiritual. Que bom para você. Mas sabe quem entende mais de batalha espiritual do que você? Existe alguém que entende mais de batalha espiritual do que você. Sabe quem é? Sabe quem é? O diabo. Ele é especialista no assunto. E ele começou sendo expulso dos céus logo de cara. Você entende isso? Você está lutando contra um ser que foi expulso dos céus pelo próprio Deus e arrastou a terça parte dos anjos com ele. Você entende contra quem você está lutando? E aí você quer encarar ele de mão aberta. Meus irmãos, não há como nós vencermos nenhuma batalha espiritual se nós não estivermos fortalecidos através daquilo que o Senhor nos ensinou. Mais uma vez eu volto ao texto. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Nós precisamos nos preparar, assim como o atleta se prepara para subir ao pódio, o cristão precisa se preparar para toda a batalha espiritual que bater na sua porta. Você pode dizer amém? Nós podemos observar que os homens de fé na Bíblia, eles usaram dessa poderosa arma. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que em momentos de batalha espiritual jejuaram. Meus irmãos, o próprio Jesus jejuou, sim ou não? E quem era Jesus? Tem alguém aqui maior que Jesus? É claro que não. Se ele jejuou, o que você acha de nós? Então, nós precisamos entender que se o jejum não fosse importante para a preparação do cristão, Jesus não teria jejuado. Coloque por favor na tela, Lucas capítulo 4, versículo 1. Veja o que o evangelista diz. Preste atenção no texto. Jesus, ele tinha acabado de ser batizado. Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele, com o formato de uma pomba. O povo ouviu a voz do Senhor dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer, numa tradução mais moderna. Então, depois que Jesus é batizado, ele, cheio do Espírito Santo, ele volta da onde? Do Jordão. O que ele estava fazendo no Jordão? Ele estava sendo batizado. Então ele, cheio do Espírito, ele volta do Jordão e ele é guiado por quem? Pelo mesmo Espírito. Ele foi guiado para onde? Para o deserto. Ele vai ao Jordão, ele é batizado, ele recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo leva para onde? Versículo 2. Durante quantos dias Jesus jejuou?
Pastor, 40 dias. Jesus jejuou quantos dias? 40. Cheio do Espírito. Filho de Deus encarnado. Jesus jejuou 40 dias. E ainda assim, o que aconteceu no final do jejum dele? Está escrito no texto. O que aconteceu no final do jejum? Quem é que veio dar ordem da graça? Quem veio dar ordem da graça? O diabo. Então, meus irmãos, a batalha espiritual, ela é uma realidade na vida do cristão. Ela foi uma realidade na vida de Cristo, e ela vai ser uma realidade na vida do cristão. Por isso nós precisamos entender como nos defender diante de uma batalha espiritual. 40 dias sem comer nada. Está escrito ali, nada comeu naqueles dias. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o jejum é abstinência de alimentos por um período definido e com um propósito específico. Jejum, ele consegue juntar duas coisas: a abstinência de alimentos e propósito. Você guardou essas duas palavras? O jejum, ele reúne o quê? Abstinência e propósito. Abstinência e propósito. Nós precisamos entender que esta arma ela é poderosa, porque ela anula a nossa carne para nos aproximarmos de Deus. A nossa carne não tem condições de enfrentar uma batalha espiritual. Porque a batalha espiritual, como o próprio nome diz, ela se dá em regiões espirituais. A carne não tem acesso a este lugar. Por isso, a abstinência e o propósito são importantes no período do jejum, para que a gente possa buscar a Deus em oração. E agora eu quero acrescentar uma terceira palavra. Vocês guardaram duas. A primeira, abstinência. A segunda, propósito. E agora vai guardar mais uma, oração. O jejum, ele envolve essas três coisas: abstinência de alimentos, propósito e oração. Sem isso, sem essas três coisas, não existe jejum. Vamos a Esther capítulo 4, por favor. Esther capítulo 4, versículo 1. Esther, de uma maneira sobrenatural, ela vem se tornar a rainha do Império Medo-Persa. Como eu disse, de uma maneira sobrenatural, ela era uma hebreia, não tinha nenhuma visibilidade no palácio, mas a rainha entrou em briga com o rei, e ele resolveu desposar uma nova rainha. Só que aí, ao invés de procurar entre as nobres do palácio, alguém deu a ideia dele fazer um concurso, né? Talvez o primeiro Miss Universo da história. Alguém deu a ideia dele fazer um concurso de beleza, e ele então fez o decreto, e muitas moças vieram. E Mordecai, que em algumas traduções Mardoqueu, que era tio dela, coloca ela lá dentro no concurso. E ela dizia: mas eu não sou ninguém. Só que ela foi lá para o palácio, ela foi preparada, e quando o rei colocou os olhos nela, ela foi elevada à condição de rainha. Passado um tempo, um homem muito ambicioso, que tinha raiva dos hebreus, do povo de Israel,
conseguiu fazer com que o rei decretasse a aniquilação do povo judeu. Através do decreto do rei, em determinado dia, todos os judeus seriam mortos. E aí o tio dela, e aí é o texto que nós vamos ler, quando Mordecai soube tudo o que havia passado, ou seja, o decreto que o rei foi levado a assinar, autorizando que em determinado dia todos os judeus seriam mortos. Quando Mordecai soube de tudo isso, ele rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando o quê? Gritos de amargura, porque não havia como se defender do exército do rei. O povo judeu não tinha, era um povo que já estava no exílio, estava longe da sua terra, não tinha condições de pegar em armas. E quando Mordecai soube disso tudo, ele começou a gritar amarguradamente. Versículo 2. Ele foi até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Versículo 3. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus o quê? Grande luto. Por quê? Porque todos sabiam que aquele decreto significava o quê? A extinção dos judeus. Essa batalha estava no nível carnal apenas? O que você acha? Uma batalha onde o alvo era o extermínio dos judeus, você acha que era uma batalha meramente carnal? Sim ou não? Era uma batalha que estava acontecendo nas regiões espirituais, e por acontecer nas regiões espirituais, o que o povo começou a fazer? Jejum. Olha o texto. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto. Mas eles estavam só em luto, eles estavam só chorando, eles estavam só se lamentando, eles estavam só reclamando, eles estavam jejuando. Jejuando. Versículo 4. Então as servas de Ester e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou, porque para o judeu o pano de saco era um sinal de lamento, era um momento de jejum, de se humilhar na presença de Deus. Então ele em jejum, porque não era só ele, quem estava em jejum? Todo o povo judeu. Ele estava com pano de saco porque ele estava em jejum, e ele jamais mudaria a sua roupa. Mas Ester não estava sabendo o que estava acontecendo, ela mandou roupas e ele não aceitou. Versículo 5. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Versículo 6. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Pode passar, por favor. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Foi um conchavo político, mas com uma intenção religiosa. Versículo 8. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Veja o que estava acontecendo. Tudo isso estava acontecendo e Ester não estava sabendo. Por isso Mordecai relatou tudo, entregou a cópia do decreto e disse: olha, mostre a Ester para que talvez ela faça algo para nos ajudar. Versículo 9. Ataque voltou e transmitiu a Ester as palavras de quem? Do seu tio Mordecai. Versículo 10.
Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. Versículo 11: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não seja o que, irmãos? Chegou na presença do rei sem ser convidado, morte. A não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer à presença do rei. Mordecai estava dizendo para Esther: olha, vai lá e fala com o rei. Conta para o rei tudo o que está acontecendo, porque Amã, ele criou um conchavo político para acabar com os judeus, porque ele não gosta do nosso povo. E qual foi a resposta de Esther? Eu não posso, porque quem entra na presença do rei sem ser chamada, se ele não estender o cetro de ouro de misericórdia, a pessoa, acontece o que com a pessoa? E tem 30 dias que o rei não me chama. Meus irmãos, quantas vezes na sua vida você já passou por uma situação parecida com essa? Onde alguma coisa tem que acontecer e você está no meio de uma encruzilhada, você não sabe para onde você vai e a ameaça está vindo sobre a sua vida e você não sabe que decisão você vai tomar. É o que se dizia antigamente, né? Se correr o bicho pega. Versículo 12. Essas palavras foram transmitidas a Mordecai. Versículo 13. Então, são nas horas mais difíceis, meus irmãos, nos momentos mais intensos da batalha, são nesses momentos que a gente não pode perder a visão espiritual. Sem o discernimento do Espírito Santo, nós vamos achar que estamos numa luta como outra qualquer. Mas quando o Espírito Santo nos dá discernimento, a gente entende o que está acontecendo. E Mordecai teve esse discernimento. Ele mandou dizer a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calado agora, veja a visão de Mordecai. E meus irmãos, dentro de uma batalha espiritual, é muito importante que a gente não perca o quê? A fé. Olha o que Mordecai disse: se você ficar calado agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Porque muitas vezes nós estamos na batalha e achamos que não há saída, que não há solução, mas eu quero lembrar a você: quem é o Deus a quem você serve? O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que curou leprosos, o Deus que parou o Rio Jordão. Será que há alguma coisa que o nosso Deus não possa fazer? É claro que não. E Mordecai sabia disso. Ele disse: olha, se você não fizer nada, o socorro virá de outro lugar, mas você e a casa do seu pai perecerão. Diante da batalha espiritual, nós não podemos perder a fé, meus irmãos, porque tudo o que o diabo quer é roubar a nossa fé, é nos desanimar, é nos desencorajar, é fazer com que a gente pare de lutar, que a gente pare de orar, que a gente pare de ler a Bíblia, que a gente pare de jejuar. Por quê? Porque crentes fracos são facilmente derrotados. Não interessa a ele uma igreja que ora, não interessa a ele uma igreja que conheça a palavra, não interessa a ele uma igreja que conhece o poder do jejum. Agora veja, além da fé, Mordecai sabia que Deus iria providenciar o socorro, sim ou não? Ele sabia. Mas ele disse uma outra coisa para Esther: quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha.
Além de não perder a fé, Mordecai não perdeu o discernimento espiritual. Todas as vezes em que você estiver numa batalha espiritual, se você perder a fé e o discernimento, você vai ser derrotado. Mas pastor, como eu vou manter a fé e o discernimento diante de uma batalha espiritual? Eu quero que você preste muita atenção nos próximos 2 versículos. Como não perder a fé e o discernimento diante de uma batalha espiritual? Preste muita atenção nesses 2 versículos. Então, Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta. Qual foi a resposta de Esther? Vamos ler juntos? Vá e reúna quem? Todos os judeus que estiverem em Suzã. E façam o quê? E jejuem por mim. Não comam, nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja, se eu tiver de morrer. Preste atenção. O que Esther mandou dizer a Mordecai? Eu vou lá, mas eu não posso enfrentar essa batalha de qualquer maneira. Mordecai, junta todo o povo e vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Jejuar. Tinha abstinência? Tinha propósito? Tinha oração? Então era jejum. Tinha abstinência? Tinha propósito? E tinha oração? Qual era a abstinência? Não comer e nem beber. Durante quanto tempo? 3 dias. Tinha propósito? Sim. Esther não morrer diante do rei. Por quê? Porque se Esther morre, o povo judeu todo morre também. E tinha oração? É claro que tinha, porque todo o povo não estaria só jejuando, estaria também. Agora preste atenção, ela foi e pediu: jejuem por mim. Amém? E tem muita gente que para aí. Orem por mim, jejuem por mim, que eu estou precisando. Geralmente a frase é essa: ore por mim, pastor, que eu estou precisando. Sabe quem também precisa de oração? Eu também preciso. Eu quero conhecer uma pessoa que não precisa de oração, gente. Porque todos nós precisamos de oração, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então dizer que você precisa de oração, todo mundo precisa. Agora preste atenção. Esther disse: jejuem por mim, sim ou não? Mas ela parou por aí? Não, ela disse: eu e as minhas servas também. Então não se trata apenas de pedir para os outros, tem que entrar tem gente que não quer entrar na batalha. Não, entra na batalha você, irmão. Eu estou no meio da batalha, irmão, mas faz o seguinte: vai você no meu lugar. A batalha é de quem, irmãos? A batalha é de quem? Está até com medo de responder, né? A batalha é de quem? É sua. Quem é que tem que entrar na guerra? É você. Ah, pastor, mas eu preciso de cobertura. Nós vamos estar aqui, orando e jejuando por você, mas não é você que vai entrar na batalha? Então tem que jejuar e orar também. Olha um pouco de amém aí, ó. Porque ninguém quer ouvir essa palavra. Não, pastor, eu quero que alguém ore por mim. Oração, jejum, é algo entre você e Deus. É uma batalha que você vai ter que enfrentar. Esther disse: eu vou lá,
Mas antes vamos jejuar. Jejuem daí, que eu jejuo da onde? Daqui. E o nosso jejum vai chegar até o Senhor. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu creio que o Senhor vai nos ajudar. Então, meus irmãos, o jejum, ele é extremamente importante para cada um de nós. Nós não podemos fazer nada. Nós não podemos vencer uma batalha se não estivermos nos preparando. Lembra-se de Josué? Santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará. Tem muita gente que quer ver as maravilhas amanhã, mas não está se santificando hoje. Esther disse: eu vou entrar na presença do rei, mas para isso eu preciso de ajuda. Reúne o povo, meu tio, coloca todo mundo em jejum e oração, porque eu e as minhas servas também vamos entrar em jejum e oração, e daqui a 3 dias eu vou entrar na presença do rei. Porque o jejum, ele te dá coragem para agir quando é necessário. Posso ouvir um amém? Então, o jejum, ele é a abstinência com propósito e oração. Ele deve ser seguido por um tempo com Deus, de mais oração e de mais leitura da palavra. É um tempo de buscar ao Senhor mais intensamente. Jejum onde você não ora, jejum onde você não busca a presença de Deus, jejum onde você não lê a Bíblia, não é jejum. Você só parou de comer. Durante 3 dias, essas pessoas fizeram o quê? Mas elas só jejuaram. Elas buscaram intensamente a face de Deus. O momento, o período de jejum é um período de busca. É um período onde eu me desconecto do mundo para me conectar com quem? Com Deus. É importante que a gente entenda a dinâmica dessa ferramenta poderosa para nós. E talvez a esta altura da pregação você esteja, alguns aqui possam estar pensando: será que isso realmente é importante? Será que é isso tudo aí que o pastor está falando? Será que realmente é necessário que eu gaste tempo com jejum? Eu não vou responder a sua pergunta. Eu vou deixar Jesus Cristo responder a sua pergunta. Pastor, ele vai falar comigo agora? Vai. Quer ver? Mateus capítulo 17, versículo 18. Ouça o que Jesus fala a respeito disso. Vamos até o 21. E Jesus, o que ele fez? Ele repreendeu quem? Demônio. E este fez o quê? Saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Qual foi a resposta de Jesus? Por causa de quê? Da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte o quê? Mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada, preste atenção. Quem está falando com você, igreja? Não é o pastor André que está falando agora. Quem está falando? Jesus. O que Jesus disse? Nada lhes será
Versículo 21. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de quê? Oração e jejum. Será que jejum é importante, gente? Qual foi a resposta de Cristo? Sem isso, vocês não vão conseguir fazer. É tão importante jejum que saiu até fogo, viu? O jogo foi ontem, não estou entendendo esse. Gente, se jejum não fosse importante, Jesus estava falando isso aqui? O que você acha? Sim ou não? Deixe-me contextualizar você um pouquinho. Prometo que tem muita coisa para falar, eu vou parar com esse texto aqui, semana que vem, se o Senhor permitir, a gente continua. Jesus tinha chamado os seus discípulos e enviou 70, algumas versões da Bíblia dizem 70, outras versões dizem 72, não há problema nenhum com relação a isso. O importante é que ele comissionou uma quantidade de discípulos e enviou de 2 em 2 para pregar o quê? O Evangelho. Ele disse que eles não deveriam levar nada, que eles deveriam ser sustentados nas casas onde eles ficassem, e que se uma cidade não quisesse ouvi-los, o que eles tinham que fazer? Sacudir a poeira dos pés e passar para a cidade seguinte. Algum tempo depois, os discípulos voltam de que forma? Como é que os discípulos voltam? Maravilhados. Eles falam para Jesus o quê? Mestre, nós oramos e os enfermos foram curados, até os demônios se submeteram a nós. E Jesus disse: sim, eu vi Satanás caindo dos céus. Já leram esse texto? Passado algum tempo, Jesus sobe ao monte com alguns apóstolos e outros ficam lá embaixo. Nesse meio tempo em que Jesus está no monte, chega um pai com seu filho que estava possesso por um espírito demoníaco. E aqui nós lemos só um pedacinho do texto. Os discípulos de Cristo começaram a orar por aquele menino para que ele fosse liberto daquele demônio. E sabe o que aconteceu? Absolutamente nada. Jesus então desce do monte da transfiguração, porque alguns apóstolos queriam ficar lá, mas eles vão acabar com isso, porque nós temos que voltar, porque tem gente nossa lá embaixo. E quando Jesus desce do monte, ele encontra aquela cena, o pai desesperado com seu filho endemoniado, e os discípulos tentando expulsar o demônio, e eles não conseguiam. No momento em que Jesus chega, ele repreende o demônio vai embora. Obviamente, se você estivesse no lugar desses discípulos, o que você faria? Eu faria a mesma pergunta que eles. No versículo 19: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? É uma pergunta lógica, sim ou não? Sim. Poxa, a gente recebeu autoridade, Jesus deu autoridade. Quando Jesus enviou os 72, Jesus deu a eles o quê? Autoridade. E eles foram, e eles oraram, e pessoas foram curadas, e pessoas endemoniadas foram libertas. Milagres aconteceram através desses homens, e agora eles não conseguiam expulsar um único demônio. Mestre, o que aconteceu? O que mudou? Porque nós não conseguimos expulsar esse demônio? A resposta de Jesus é a chave. Ele disse: vocês não conseguiram por causa do tamanho da fé que vocês têm. Diante do sobrenatural, a nossa fé ela é pequena. Muitas vezes nós olhamos para o sobrenatural e nós não acreditamos. Quantas vezes você olha para o tamanho do teu problema e você acredita que Deus não vai ter condições de te ajudar? Pode ser sincero. Quantas vezes você já encarou um problema na sua vida, uma doença, uma enfermidade, e disse o quê? Agora chegou a minha hora. Desse eu não escapo. Mas por que você está falando ou repetindo essa frase? Porque você está olhando para Deus e está diminuindo quem Ele é.
O nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele controla não a sua vida, Ele controla todo o universo. Não existe nada, absolutamente nada, que Ele não possa fazer. Você pode dizer amém? Ora, se Ele é todo poderoso, se não existe nada que Ele não possa fazer, se a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, o que é que mudou? O ser humano. A nossa pequena fé. Aqueles homens receberam autoridade e foram e pregaram e curaram e libertaram, mas quando voltaram, onde eles estavam? Lá embaixo, aonde Jesus estava? Fazendo o quê? Receber a unção de Deus uma vez não é suficiente. Pastor, eu recebi o dom do Espírito Santo, eu agora sou cheio do Espírito. Não continua buscando não, para tu ver aonde vai parar o nível do azeite. Para de buscar, para você ver o azeite gradativamente. Tem gente que acha que recebeu um dom do Espírito uma vez e aquilo basta. O apóstolo Paulo disse: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Bota aí, por favor, Efésios 5,18. Para eu usar a versão que a gente está acostumado, às vezes a gente guarda a versão antiga. Efésios 5,18. O que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso? Não se embriaguem com vinho. Enquanto você se embriaga com vinho, o que acontece com o nível do azeite? Enquanto você se embriaga com vinho, o que acontece com o nível do azeite? Diminui. Qual é o conselho de Paulo? Encham-se do Espírito. Tem gente que quer ser usado por Deus, mas está se embriagando com vinho. Tem gente que quer ver as maravilhas de Deus amanhã, mas não está se santificando hoje. Tem gente que quer entrar na presença do rei, mas não quer jejuar. Vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa? Vai. Que vai. Você vai perder a batalha. Você vai perder a batalha. Porque não está havendo preparação. Voltemos para o Mateus 17, 21, 17 e 20. Jesus respondeu: vocês não puderam por causa da pequenez da fé que vocês têm. Vocês duvidaram. E duvidaram porque pararam de buscar. No versículo 21 ele diz: esse demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. E às vezes muitas vezes a gente interpreta esse texto errado. Tem gente que fala assim: eu não posso, uma pessoa cai endemoniada, aí a pessoa fala assim: não, eu não posso expulsar esse demônio não, porque eu não estou em jejum. Você acha que é isso que Cristo está dizendo? Quer dizer que a gente só expulsa demônio se estiver em jejum? O que Cristo está dizendo é algo muito maior do que isso. Cristo está dizendo: vocês deveriam viver em oração e jejum o tempo todo, para estarem preparados o tempo todo, para que quando uma situação como essa aconteça, vocês estejam prontos para agir. É isso que Cristo está dizendo, igreja. O crente, ele tem que estar preparado o tempo todo, ele tem que estar em oração e jejum o tempo todo, para que quando aconteça o problema, você esteja pronto para agir. Você pode dar glória a Deus? É isso que Cristo está dizendo. Não é só para jejuar quando tiver um demônio para expulsar, é o tempo todo. É isso que Jesus está falando. Os filhos de Deus têm que estar, eles precisam estar
consagrados, santificados, preparados o tempo todo. Senão, não vai. Quando chegar a hora, e vai chegar. Que isso, pastor? Está amarrado em nome de Jesus. Não amarra o pastor, não amarra o demônio. Porque vai chegar. A sua vizinha que não é crente, que sabe que você é crente, quando caiu uma pessoa endemoniada na casa dela, você acha que ela vai ligar para mim? Ela vai bater aonde? Vou bater lá na casa da fulana que é crente. Aí toca lá meia-noite, a campainha da sua porta, você abre aquela frechinha. Oi, minha amiga, corre lá em casa, o que aconteceu? Meu filho está lá endemoniado, quebrando tudo. Eu sei que você é serva de Deus, vamos lá expulsar o demônio. Ela fala: irmã, volta amanhã que eu não estou de jejum hoje não. Fala para o demônio, para ele dar um tempo, fica quietinho. Pede para ele se manifestar amanhã, que amanhã eu faço jejum, aí eu vou lá e expulso esse demônio. Você acha que é assim que funciona? Você deveria dizer: eu vou lá agora, porque eu estou diante de Deus, e eu tenho consagrado a minha vida no altar, e esse demônio vai sair em nome de Jesus. São esses tipos de servos que Deus está procurando. São os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, o tempo todo, em qualquer época, em qualquer situação, que não baixam a guarda e estão preparados para agir em nome de Jesus. Não é só quando tem demônio para expulsar. Nós precisamos entender a importância de estarmos consagrados, e é por isso que nós vamos continuar falando disso na próxima semana. É por isso que na próxima semana nós vamos continuar nesse assunto, para que você entenda que é necessário estar pronto o tempo todo. E você vai dizer: mas eu não sou pastor. Eu não vejo o evangelista aqui no texto falar de pastor. Eu não vejo Jesus aqui falando para pastor. Eu vejo Jesus falando com quem? Com os seus. Falando com quem? Com os seus. Quem é discípulo de Cristo aí, diga amém. Então ele está falando com você. Tem que estar preparado o tempo todo. Pastor, a irmã bateu lá em casa, pediu para orar por ela, que ela está doente. Vá em nome de Jesus, ore por ela. Porque nós nos acostumamos, meus irmãos, a depender de outras pessoas, quando o Espírito de Deus, ele foi derramado sobre todos nós. O profeta Joel, ele disse que nos últimos dias, o que ele disse? Nos últimos dias, derramarei o meu Espírito sobre quem? Sobre quem? Tem carne aí? Tem carne aí? Aperta aí, tem carne aí? Então, ele disse que derramaria sobre quem? Sobre toda a carne. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o apóstolo Pedro se levanta e diz o quê? Essas pessoas não estão bêbadas não, é que hoje se cumpriu o quê? A profecia de Joel. Então o Espírito Santo, ele já foi derramado sobre o Espírito Santo foi derramado sobre você. Aí quando alguém chega para você e fala assim: me ajuda em oração, mas sabe o que você faz? Vou botar o teu nome lá na oração da igreja. Irmão, tem uma lista de oração lá, lista braba. O nome que entra lá, o fogo cai, o capeta se manda. Será que é isso que Deus quer de nós? Irmão, você está doente? Eu vou aí orar por você. Mas
você não é pastora, você eu não sou nada. Eu sou servo, eu sou serva do Deus Altíssimo. Sobre mim está a autoridade do nome de Jesus, e é na autoridade do nome de Jesus que eu vou lá e vou orar por você. O que está faltando é a igreja entender a autoridade que Jesus foi dada, a autoridade que Jesus nos deu. Ele disse: todo o poder me foi dado, e eu agora dou a vocês, vão e façam a obra. A igreja está se encolhendo, a igreja está enfraquecendo, porque a igreja perdeu a noção da importância de se preparar todo santo dia. E aí só quer orar ou jejuar quando vem o problema. Nós temos que orar, ler a Bíblia e jejuar todo santo dia. Para quê, pastor? Porque essa vida piedosa vai mudar quem você é. E segundo, quando vier a luta, porque a luta avisa, o diabo chega lá e fala assim: ô filhinho, daqui a uma semana eu volto com uma braba para você. Ele faz isso? Ele não avisa. Ele não manda o WhatsApp. Grupo Batalha Espiritual, aí você foi adicionado ao grupo. Ele não avisa. E de repente você está no meio da batalha, totalmente despreparado. Sabe por quê? Porque você não está buscando a face de Deus. Ah, mas isso é coisa para pastor. Se você me provar na Bíblia isso, eu rasgo aqui os meus bolsos. Digo para vocês, tudo que eu falei, esquece. O cristão precisa estar preparado todos os dias, em todos os momentos, porque nós lutamos contra um inimigo impiedoso. Ele não dá trégua, ele não dá descanso. Ele vai bater e bater e bater até que você caia. A nossa única esperança chama-se Jesus Cristo. Abstinência. Abstinência. Guarde essas palavras. Não, vocês não conseguiram, porque vocês pararam de buscar. Em outras palavras, é o que Jesus está dizendo. Só com oração e jejum vocês conseguirão. Mas não é oração e jejum quando precisa. É oração e jejum todo dia. Todo dia. Todo dia. Nós precisamos voltar, não às velhas práticas, mas às práticas da palavra. É a Bíblia quem está pedindo isso de nós. É a palavra de Deus que está dizendo: voltem para essas práticas. Sabe por quê? Porque Deus quer uma igreja forte. Deus quer uma igreja que o conheça. Deus quer uma igreja que tenha relacionamento com Ele. E hoje, nos dias atuais, nós estamos muito ligados no EAD, né? Ensino à distância. É culto online, é oração online. Você vai fazer uma faculdade, é online. Você vai trabalhar numa empresa, é home office. Só que eu quero dizer uma coisa para você: não existe home office com Deus. Não existe EAD com Deus. Não existe online com Deus. Deus, Ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e vem falar comigo. Ninguém
ninguém vai se santificar à distância. Ninguém pode se santificar no seu lugar. Ah, irmão, busca a Deus por mim. Não, aquela pessoa vai buscar a Deus por ela. Se você quer mais de Deus, é você quem tem que buscar. É você quem tem que procurar. Jesus Cristo disse o quê? Bata. Busquem. Não foi isso que ele falou? Bata na porta. Busque. Peça. Pois todo o que pede, o que busca, encontra. E o que bate? A porta se abrirá. A pergunta é: você tem pedido? Você tem buscado? Você tem batido? Se você não bate na porta, a porta vai se abrir? Se você não busca, você vai encontrar? Se você não pede, você vai receber? E sabe por que você não pede? Não busca e não bate? Porque em algum momento o inimigo levou vantagem sobre você. Ele esvaziou a sua vasilha de azeite. E ele fez você perder a fé no Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor me enviou aqui nessa manhã para dizer para você: Deus quer resgatar a sua vida. Deus quer encher a sua vasilha de azeite. Santifiquem-se, vamos terminar com esse texto, Josué 3,5. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Vamos ficar de pé. Vamos louvar. Qual é o ministério do louvor? Esta última canção que a gente cantou. Tudo que tenho é teu.